dilatação do colo do útero. Como é que funciona essa história? Toda mulher vai ter dilatação, eu preciso de quanto de dilatação para parir? Já parou para pensar sobre isso? Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica, sou mãe de 2 meninas, tive 2 partos naturais e tenho certeza absoluta de que o conhecimento mudou a minha vida. E vai mudar a sua também. Quando a gente estuda bastante sobre parto, a gente começa a entender um monte de coisa, começa a entender indicação de cirurgia, começa a entender como é que funciona uma coisa, como é que funciona a outra. E nessa aula eu quero te explicar o que é a dilatação e como é que ela funciona. Vou fazer um desenho aqui, vocês me acompanham, para vocês entenderem como é que a gente avalia a dilatação e o que ela significa. O útero é como se fosse uma bexiga, uma camada muscular, que fica assim, ó, com um bebê dentro. Eu não vou desenhar o bebê aqui, porque obviamente eu não tenho capacidade para tal, mas eu quero mostrar para vocês que ele tem um colo uterino e ele é uma camada muscular. Esse colo uterino, aqui dentro, aqui é o útero, aqui fica o bebê, que eu vou desenhar lindamente, porque eu sou muito boa de desenhar bebês, uma placenta. E aí aqui a gente tem o colo do útero. O colo do útero se comunica com a nossa vagina, que é uma outra porção muscular. E tudo isso aqui vai virar um canal de parto. Como assim virar um canal de parto? Quando acontece a dilatação, que ocorre aqui, neste ponto, que fica geralmente cheio de tampão mucoso, já ouviram falar no tampão mucoso? Ele fica aqui. Quando ocorre a dilatação, o tampão mucoso sai e essa estrutura vai se abrindo. Isso é a tal da dilatação, até a dilatação completa. Para virar uma coisa mais ou menos isso aqui, ó. Vagina e útero. E o bebê nascendo por aqui. Então, a gente transforma esse canal que estava fechado e o bebezinho aqui dentro da bolsa amniótica num contínuo, um canal de parto. E aí a dilatação a gente observa através desse orifício, que vai dilatando, ele vai aumentando, se abrindo. Ao passo que ele vai dilatando até 10 centímetros aproximadamente, por isso que a gente fala de dilatação de 10 centímetros, ele vai apagando, afinando. Tá vendo isso daqui? Parece um colarinho, né? Parece uma coisa de pescoço. Ele vai afinando. Por quê? Porque isso aqui vai sumindo, vai se integrando às paredes. E essa é a tal dilatação. E até que se prove o contrário, todas as mulheres têm dilatação. O que pode acontecer é o seguinte: ao longo do seu trabalho de parto, você não ter tempo suficiente para dilatar. E aí a gente precisar intervir com uma cesariana, né, antes da dilatação completa. Isso pode acontecer por motivos muito nobres, como, por exemplo, um sofrimento fetal, né? A gente começa a ter uma alteração da frequência cardíaca fetal quando você tá, por exemplo, com 6 centímetros de dilatação. Isso não significa que você não dilatou até 10 centímetros porque você não conseguia ou porque o seu corpo não é capaz. Significa que você não teve tempo para isso por uma questão externa, como, por exemplo, o sofrimento fetal. Ou aquela necessidade de colocar mulheres em tabelas, como se todas nós fôssemos dilatar na mesma velocidade. Antigamente a medicina de fato acreditava nisso, que a gente tinha uma velocidade de dilatação que era aproximadamente 1 centímetro por hora, e isso tinha que ser fixo. Então, se as mulheres não estavam dilatando 1 centímetro por hora, certamente elas tinham um problema e a gente precisava intervir, geralmente com uma cirurgia desnecessária ou colocando mais ocitocina, quando na verdade a gente sabe, pelos estudos mais modernos, pela medicina baseada em evidências, que as mulheres podem variar entre elas no tempo de dilatação. E a gente precisa se preocupar mais é como vai esse bebê e como vai essa mãe. As contrações estão acontecendo? Ela está dilatando, ainda que devagar, ela dilata alguma coisa? O bebê parece estar descendo? Se isso está acontecendo, certamente o trabalho de parto está progredindo. Ainda que eu avalie agora às 7 da manhã eu tenha 8 centímetros de dilatação e às 9 da manhã eu siga com 8 centímetros de dilatação. Pode ser que isso seja apenas uma mulher que está demorando um pouquinho a mais para dilatar. A observação individual é fundamental nesse caso. Tentar colocar as mulheres em tabelas em que todas elas vão fazer a mesma coisa costuma não funcionar. Mas sim, a dilatação é possível em todas as mulheres. Existem raríssimos casos de fibroses aqui ou de situações em que a mulher não dilata, mas não é uma coisa frequente, não é nem nada que a gente costuma falar de forma a ser considerada, que é muito raro. Agora, quando a gente fala passagem, não teve passagem, a mulher não teve passagem. Quem nunca ouviu isso? Escreve aqui nos comentários. Ah, fulana, a tia não teve passagem, a mãe não teve passagem, eu não tive passagem. A passagem pode ser considerada a dilatação, mas no geral, bom, a gente já sabe que a dilatação vai acontecer, ela pode não acontecer por falta de tempo hábil, por exemplo, pelo sofrimento, ou porque não deixaram essa mulher ter a dilatação total. Ou a passagem costuma se relacionar à estrutura óssea, né? Porque lembra, isso aqui é o útero. Esse útero tá dentro de uma estrutura óssea, que é a bacia, que fica pra cá. E aí tem o seu componente aqui. Eu sou muito ruim de desenhar. Mas, enfim, a bacia, ela é uma estrutura óssea que fica por aqui, vai lá pra trás, e aqui se encontra no osso púbico, e lá atrás tem o sacro.
O bebê precisa passar por essa bacia. Ele precisa passar por essa bacia óssea. Vocês vão ver uma imagem de uma bacia aqui. Editor, coloca uma imagem de uma bacia aqui, pelo amor de Deus, com um bebê, porque eu não sou boa de desenhar. Vocês vão ver essa imagem da bacia e vocês vão entender que o bebê precisa passar por essa estrutura. E vejam, a natureza foi feita para que os bebês passassem por essa estrutura, tá, gente? A natureza não é defeituosa, senão a gente não tava aqui. Ela foi feita para funcionar. Mas é uma estrutura apertada e a criança precisa passar e precisa ter uma flexão de cabeça correta para passar. E aí, quando a gente fala de não teve passagem, o que é que não teve passagem? A gente precisa investigar a fundo. Ah, não teve passagem porque chegou nos 6 centímetros de dilatação e não passava disso. Pode ser que seja apenas um trabalho de parto ativo que nem começou, que estava ali nos 6 centímetros e ainda ia começar o trabalho de parto ativo. Ou pode ser que essa mulher estava dilatando de uma forma um pouco diferente, mas o bebê estava bem. Ou não. Ou ela tinha uma desproporção cefalopélvica, que é uma situação que é raríssima, tá? Ela é muito mais rara do que se prega por aí. E a gente só identifica no momento do trabalho de parto. Então não adianta eu olhar pra você que tá vendo esse vídeo e falar: ah, mas a sua pelve é muito estreita. Ah, mas a sua bacia é muito pequenininha. Ah, mas você é muito pequena. Sua constituição óssea é muito pequena. Ah, mas o seu bebê é grande. E dizer que você não terá passagem, isso não existe. E tem muito profissional fazendo isso por aí, mas isso não existe. A única forma da gente diagnosticar a desproporção cefalopélvica, ou seja, da cabeça do bebê em relação à pelve da mãe, é a prova de trabalho de parto. É o trabalho de parto acontecendo e a criança descendo e a gente vai ver o que é que vai acontecer. No geral, a desproporção cefalopélvica, quando ocorre, ela ocorre menos pelo tamanho da cabeça do bebê e mais pelo posicionamento, porque lembra, é uma estrutura... Bota de novo a bacia aqui, editor, porque não tem condições de eu desenhar de novo. É uma estrutura apertada, a criança precisa passar com a cabeça ali. E aí, precisando passar com a cabeça ali, se a cabeça estiver virada um pouco para um lado, estiver virada um pouco para o outro, estiver defletida de uma certa forma, pode ser que ela não passe. E aí, abre um parênteses, as intervenções no trabalho de parto que empurram o bebê para baixo sem necessidade, muita ocitocina, manobra de Christeller, a gente ficar tentando descer esse bebê, a ruptura artificial das membranas, tentando descer esse bebê antes dele fazer a dança necessária com o seu pescoço, com a sua cabeça para se encaixar, aumenta a chance de a gente ter um parto distóxico, essa criança não nascer, a gente ter uma desproporção cefalopélvica ou uma parada, da descida, porque a criança não vai conseguir mais descer. Então, quanto menos intervenção dentro de um contexto de possibilidade de não intervir quando o parto está acontecendo de forma fisiológica, melhor, porque até as intervenções podem atrapalhar. Então, toda vez que vocês escutarem essa história de fulana não teve passagem, eu não tive passagem, alguém não teve passagem, se questionem. Pode ser sim que essa pessoa realmente tenha tido uma desproporção cefalopélvica, eu já vi uma, mas é raro, é bem raro. É muito mais raro do que essas centenas e dezenas e milhares de mulheres que estão recebendo orientações inadequadas de que não tiveram passagem, que daí precisam de uma cesariana, muitas vezes, gente, antes do trabalho de parto. Isso não existe. Viu? Não falei pra você que esse vídeo ia mudar o seu conhecimento? É muito importante a gente estudar. Na gestação, se a gente não estuda, a gente pode acabar por caminhos que a gente não gostaria. Estudar é fundamental. Espero que vocês tenham aprendido bastante e compartilhem esse vídeo com uma gestante. Até o próximo!